Muito boa noite a você que está acompanhando a Canção Nova e hoje, especialmente, o nosso programa Sai dos Estúdios. E olha só, nós estamos aqui no corredor Teresa Benguela da Câmara dos Deputados, aqui em Brasília. É sim, um lugar muito nobre, é um espaço aqui muito concorrido. Por aqui passam os parlamentares nos dias de trabalho se dirigindo dos gabinetes até o plenário aqui da Câmara dos Deputados. Mas por que razão a gente está aqui hoje? Provavelmente você já vai ver já nas nossas imagens. É que estamos num momento muito celebrativo e em preparação para a grande festa do ano que vem, do bicentenário da independência do Brasil. Este vai ser o assunto que a gente vai abordar aqui. E por que revolver essa história? Por que celebrar? Por que contar essa história? É o motivo do nosso programa de hoje. E eu tenho o prazer de receber aqui neste programa o deputado Enrico Mizasi. Ele é o presidente de uma comissão que foi criada aqui na Câmara dos Deputados para pensar o bicentenário da independência. Deputado, prazer recebê-lo. Muito boa noite. Obrigado por estarmos aqui nesse lugar tão bonito. Boa noite, Ronaldo. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Boa noite a todos os telespectadores. Bonito mesmo, né? Ficou muito bacana a exposição aqui. Nós temos aqui, que exposição é essa que já nos circunda aqui? Bom, a gente está aqui, como você disse, naquele que é o corredor mais movimentado da Câmara dos Deputados, é o corredor onde todos nós temos que passar para ir para o Salão Verde, para o plenário da Câmara. E nós estamos aqui com uma exposição que nós estamos fazendo todos os anos acerca de personagens ou temas, eventos importantes na nossa história, na história do Brasil, que antecederam imediatamente a independência em 1822. No ano que vem, como você mencionou, nós vamos comemorar o bicentenário da independência, os 200 anos da nossa independência, 7 de setembro de 1822, e por isso a Câmara dos Deputados, já desde 2017, constituiu essa comissão especial do bicentenário para organizar festejos e organizar eventos, exposições, publicações de livros sobre esses temas, culminando com uma grande comemoração no ano que vem com o bicentenário da independência. É aqui que a gente está hoje. Por que foi pensada uma comissão para celebrar o bicentenário da independência? Eu sei que a gente não costuma muito valorizar a nossa história, mas vocês tiveram uma sensibilidade especial, né? Exatamente por causa disso, Ronaldo. Existe no Brasil um certo complexo de inferioridade com relação à nossa história, que é completamente injustificado. Nós tivemos problemas, temos problemas, mas nós tivemos também momentos, personagens, fatos extremamente valorosos, extremamente positivos e que é preciso que nós rememoremos coletivamente esses momentos. Então, a Câmara dos Deputados teve uma sensibilidade, eu diria, justamente de se antecipar, inclusive a outras instituições, em organizar esses festejos do bicentenário. Qual que é a convicção, Ronaldo, da qual a gente parte? E para mim é pessoalmente muito importante isso. Nós enxergamos a história do Brasil não como uma coletânea meio aleatória de dados passados que não nos dizem mais muito respeito. Nós vemos na história justamente aquele conjunto de fatos, personagens, eventos que nos fizeram ser quem somos hoje. Ou seja, a história ela não é só para museu. A história, por mais que a gente possa não perceber, ela é determinante para o nosso presente e, na medida em que é determinante para o presente, é também para o futuro. Então, o conhecimento da nossa própria história faz com que nós tenhamos mais consciência daquilo que nos trouxe até aqui, daquilo que nos fez ser quem somos enquanto nação e, a partir disso, discernir o que nós queremos, vamos dizer, nos próximos 200 anos. Então, o senhor segura um pouquinho isso aí, porque eu vou puxar esse fio, se de fato a história pode iluminar o nosso presente, o nosso futuro e como ela pode nos ajudar agora. Mas antes eu quero conhecer um pouquinho do senhor, é o que a gente vai ver agora, ali que a gente preparou, sobre a sua trajetória na política, porque o senhor é bastante jovem, 27 anos apenas, vamos conhecê-lo. Enrico Mizasi nasceu em São Paulo, capital. É advogado formado pela Universidade Federal de São Paulo. Ele tem 2 mestrados, com temas
que abordam aspectos do direito relacionados ao funcionamento de instituições políticas. É casado com a advogada Maria Clara Mizasi e pai do menino Guido. Aos 24 anos, foi eleito deputado federal com 108.038 votos pelo Partido Verde de São Paulo, sem nunca ter ocupado cargo político. Ao longo de sua vida acadêmica, o interesse pela política ficou cada vez mais evidente, sobretudo em sua busca por entender de maneira profunda como funcionam as instituições que definem os destinos da sociedade. Na Câmara Federal, Henrico é o terceiro deputado mais jovem e tem como principal pauta a construção da unidade, pois acredita que a união e o diálogo entre os diversos setores da sociedade e do poder público é o melhor caminho para promover o consenso democrático e contribuir para o bem comum. Deputado Henrico, mas tão jovem assim, já com uma carreira na política, com tantos votos, 108 mil votos, o que o trouxe para esse ambiente aqui? Bom, em primeiro lugar, ninguém chega aqui com as forças por si só, né? Um mandato eletivo, ele é sempre um mandato construído coletivamente com os amigos, com as pessoas que nós encontramos ao longo da nossa vida. E geralmente um parlamentar jovem como o senhor vem de família de políticos, Exato. Não é? Era isso que eu ia dizer. Minha família não é da política, meus pais, meus avós, e até os 20 anos de idade, a única experiência que eu tinha tido na política, além de ter um interesse intelectual, eu sou advogado, sou formado na USP no Largo de São Francisco, meu mestrado é em Direito Constitucional, em Teoria do Estado, então eu sempre gostei intelectualmente da política, mas até os 20 anos de idade, a única coisa que eu tinha feito com relação à política era fazer o trabalho que nós chamamos de defesa da vida e defesa da família. Né, que é aquilo de conversar com os parlamentares, conversar tanto a nível municipal como aqui, quando eu tinha meus 20 anos de idade, para defender a vida, ser contra o aborto, defender a família, enfim, era isso. Eu fazia esse trabalho como um compromisso decorrente da minha fé católica, não como algo que seria minha vocação. Mas eu encontrei, apresentado por um amigo em comum, um professor, na verdade, o deputado estadual Reinaldo Augusto. Um deputado estadual, Reinaldo Augusto, que é de São Paulo, ainda é deputado, e que me fez um convite muito inesperado, eu diria, de ir trabalhar com ele. Eu saí do escritório onde eu estagiava e fui lá fazer uma experiência para conhecer um pouquinho o mundo que eu desconhecia. E a partir dali tudo começou. Fiquei muito impactado com a figura do Reinaldo, com a liderança que ele tinha, com a generosidade e com a visão de país, inclusive essa visão de valorizar a história. Né? A comissão do Bicentenário aqui da Câmara dos Deputados, essas exposições devem muito a essa visão que o Reinaldo lá de São Paulo tinha da importância de valorizar a história. Então, a partir desse encontro e desse sim que eu dei para ir trabalhar, as coisas foram se desenvolvendo até culminar aqui nesse atual mandato eletivo. Então, a minha história, eu por formação sou advogado, fiz mestrado em Direito Constitucional, mas a política me encontrou um pouco de forma inesperada, encontrando pessoas que faziam política de uma maneira muito atrativa, muito cristã, eu diria, e com um sentido sobrenatural, um sentido de missão e de serviço. E o senhor teve incentivo de lideranças cristãs católicas para que estivesse aqui, não é? Claro, sem dúvida. A gente, claro, eu como católico tenho plena consciência de que a igreja não tem que ter candidato e não tem que ter partido. A igreja tem que acolher a todos e ela tem que formar as consciências, e os católicos, sim, têm que se organizar no seu protagonismo leigo para terem representação política, que não é uma representação política autorreferente, egoísta. Não é que porque você é um deputado católico que seu interesse é defender o interesse dos católicos. É defender o bem comum, é o bem de todos. Ninguém é político para cuidar do seu grupo. Todo mundo é político, ou deveria ser, para cuidar do bem comum, e o bem comum abrange a todos, quem concorda, quem discorda de mim. Mas nesse processo, claro, a gente acaba encontrando amigos e tendo apoio, tendo conselho, tendo companhia e incentivo de lideranças leigas, lideranças religiosas que nos
nos orientam no caminho. Acho que essa é a principal missão que eles têm presença que eles tiveram na minha vida. Muito bem. Deputado, pois agora nós vamos também conhecer um pouco dessa nossa história de 200 anos, que estamos para comemorar no ano que vem, mas que agora já começa a ser preparada. Vamos conhecer um pouco dessa história do bicentenário da independência do Brasil. 1807. Dom João VI, pressionado pelas invasões de Napoleão Bonaparte em Portugal, resolve se mudar para o Brasil juntamente com sua família e parte da coroa portuguesa, com o objetivo de governar Portugal à distância. Uma das primeiras ações de Dom João do lado de cá do oceano foi a abertura dos portos às nações amigas, um marco para o rompimento do pacto colonial, garantindo a extinção da exclusividade comercial com Portugal. A arte e a literatura também ganharam destaques nesse período. A criação do Museu Nacional e da Biblioteca Real no país fazem parte do governo joanino. Havia um avanço cultural, político e econômico no território brasileiro por parte da coroa portuguesa, e isso não era um acaso do destino. No início de 1820, a Revolução Liberal do Porto, em terras portuguesas, impôs que Dom João retornasse às pressas para Portugal depois de 13 anos no Brasil. Com receio de perder o trono português, sabiamente Dom João VI deixa o seu filho Pedro I como príncipe regente do Brasil e retorna para Portugal. O dia 9 de janeiro de 1822 foi um marco, pois o príncipe regente Dom Pedro I, em obediência ao pai e com forte devoção ao Brasil, resolve proclamar o Dia do Fico e seguir de modo independente a construção do Império do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, após um tempo marcado por pressões, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, a brava voz de Pedro grita: independência ou morte. Deputado Henrico, a gente já falou sobre isso, mas eu volto agora. Por que, então, fazermos uma comemoração ou um ano inteiro de celebrações para relembrar esses 200 anos da nossa independência? Justamente porque o período da nossa independência, na verdade, o fato da independência do Brasil, a gente não valoriza, mas ele é completamente diferente da maioria das independências mundo afora. Basta a gente olhar, vamos fazer um exercício, olhar para a América Latina. A gente pega, a América Latina é dividida entre a América Espanhola e a América Portuguesa. Ou seja, tudo que não é Brasil, vamos dizer assim, era colônia espanhola, foi colonizado pelos espanhóis. Se a gente olhar, nós vamos ver que depois do processo de independência, a América Espanhola, que era um país, vamos dizer assim, se tornou quantos? 19, 20 países pequenos. E o Brasil, que era a América Espanhola, manteve-se íntegro do ponto de vista territorial e com uma unidade nacional que, eu insisto, Ronaldo, não acontece por acaso. Não é uma unidade continental incrível essa. Exatamente, não é nada trivial. E como é que se conseguiu isso, não é? Uma das chaves está no próprio processo de independência. Veja, aqui desse lado tem a comemoração da Revolução do Porto, né, que foi um evento, uma revolução liberal acontecida em Portugal. Os portugueses, vamos dizer em português claro, ficaram enciumados com o protagonismo que o Brasil tinha desde que a corte viera em 1808 e fizeram a Revolução Liberal exigindo que Dom João VI voltasse para Portugal. Dom João VI teve que voltar. Agora, Dom João VI, que é uma das figuras mais subestimadas da nossa história, na verdade ele era um grande estadista, teve uma visão que é uma das razões fortes pelas quais nós mantivemos essa integridade invejável. Dom João VI deixou seu filho aqui, Dom Pedro I. E tem uma carta que Dom João VI escreveu a Pedro I, que eu cito aqui mais ou menos de cabeça, posso errar uma palavrinha ou outra, mas ele diz o seguinte: Pedro, o Brasil há de se tornar independente, isso quando ele estava voltando para Portugal, exigido pelas Cortes Gerais, senão ele perdia o trono. Dom João VI escreveu e deixou registrado na história: Pedro, o Brasil há de se tornar independente, mas antes seja para ti, que me hás de respeitar, do que para algum desses aventureiros. Dom João VI teve consciência do processo histórico de que se não tivesse um herdeiro do trono ali para conduzir de alguma maneira o processo de independência,
O destino fatal seria um destino equivalente ao da América Espanhola, que foi o quê? Cada fazendeiro, cada caudilho quis um país para chamar de seu e viraram um monte de micropaíses, alguns um pouco maiores, Argentina. Mas o fato é que essa visão de Dom João VI fez com que Dom Pedro I ficasse e, mais do que isso, de uma certa maneira, claro que tiveram outras figuras importantíssimas, José Bonifácio, Dona Leopoldina, mas que Dom Pedro I, com a legitimidade de um herdeiro do trono português, conduzisse e declarasse a independência. Então, por que eu digo que é tão diferente a nossa independência? É que mundo afora, geralmente como ocorre, é uma revolta do povo contra o seu governante, não é assim? É cabeça de rei rolando, é guerras de irmãos contra irmãos. E o processo de independência do Brasil é uma coisa esquisitíssima. Por quê? Esquisitíssima no sentido de sui generis, não aconteceu em outros lugares. Foi um momento em que o povo se uniu ao seu governante para juntos declararem que eram independentes. Não foi uma guerra, uma revolta do povo contra o seu governante, foi pelo contrário. O governante, Dom Pedro I, vocalizou um sentimento nacional de independência e conduziu esse processo e foi aclamado defensor perpétuo e imperador do Brasil. E isso teve uma força, claro, depois houve revoltas localizadas, nada é só sonho, né? Nada é só, mas foi diferente, você está entendendo? O que o senhor nos traz aqui até nos enche até de uma outra visão, porque geralmente o brasileiro, boa parte dos brasileiros tem aquela visão caricata de que ter sido colônia de Portugal seria um desprestígio, rodeados de países que tiveram colonização espanhola. Isso já nos traz aqui algo muito positivo e que mostra que a nossa unidade, a nossa continentalidade, se não fôssemos colonizados por Portugal, não a teríamos. Né? Exatamente. E se não fosse um processo paulatino de construção de uma nação. Veja, desde que a corte portuguesa veio em 1808, começou um processo efetivo, ali começou a independência, porque o Brasil já comparado a Portugal, é um universo. Portugal é um país pequeniníssimo no extremo ocidente da Europa. Claro que nós devemos muito dessa engenharia da unidade aos portugueses, porque se a gente voltar 500 anos antes da história do Brasil, só um parênteses aqui, como é que Portugal nasceu, Ronaldo? Portugal nasceu a partir de uma experiência de unidade também. Por quê? Os mouros invadiram a Península Ibérica inteira, e lá para o ano 1000 e pouco, 1100, os cristãos visigodos, as etnias remanescentes, tinham ficado completamente encurraladas no extremo norte da Península Ibérica, lá na região das montanhas das Astúrias. E o que foi a Reconquista portuguesa, as guerras da Reconquista? Foi uma coisa que deixou o mundo assombrado, porque um pequeno grupo de etnias diferentes que tinham sido completamente violentadas e expulsas pelos mouros nos séculos seguintes, conseguiram deixar para trás aquilo que os desunia, língua, história, raça, e se uniram para promover uma guerra de reconquista contra o inimigo comum. Portugal surge a partir dessa experiência de unidade. Se a gente parar para ver, Portugal é o país com as fronteiras mais antigas da Europa. Está vendo? A Itália, a Alemanha, só viraram um país há 150 anos atrás. Portugal tem as mesmas fronteiras há 800 anos. E Portugal, só para complementar, Portugal tomou uma decisão muito sábia na sua história, porque eles, vendo que a expansão territorial para dentro da Europa, como os outros países muitas vezes fizeram, acarretava em guerras ininterruptas, porque hoje eu te ataco, você é meu vizinho, eu te ataco, eu posso estar mais forte do que você e levo a melhor. Mas eu tenho certeza que teu neto não vai esquecer disso, e quando ele estiver mais forte, ele vai me atacar de volta pela honra da memória do avô. Portugal conseguiu fugir essa lógica e passou os primeiros 200, 300 anos da sua história investindo em conhecimento. O que é a Escola de Sagres, se não um projeto nacional de investimento em conhecimento, em engenharia náutica, em localização através dos astros, em estudo das correntes marítimas. Portugal fez um projeto de expansão e de dominar os mares que durou séculos, do qual nós somos fruto.
O Brasil não é obra do acaso. Esse negócio de que o Brasil foi descoberto por acaso, queria ir para a Índia e tropeçou num pedaço de terra, isso não é levado a sério pela historiografia há 150 anos. É só um mito que a gente repete que eu não sei porquê, entendeu? Deputado, e os personagens daqueles 200 anos atrás que, para nós, pouco conhecidos, talvez a gente conheça só Pedro I, e outros personagens também que estavam ali naquele momento histórico para nós? Eu gostaria de falar 2 que já foram objeto de comemoração e já tiveram nessas paredes, e quem quiser pode também procurar os livros na livraria da Câmara para baixar em PDF ou para comprar os livros físicos. Eu gostaria de citar 2. O primeiro é a Imperatriz Leopoldina. A Imperatriz Leopoldina, de uma família real, era de uma família real extremamente importante na Áustria, e ela veio para casar com Dom Pedro I. Foi um casamento, vamos dizer assim, na lógica da época, muito vantajoso de ambas as partes, porque Dom Pedro I era herdeiro de um império gigantesco, continental, e a família real lá na Áustria também era muito importante e poderosa. Então, a Imperatriz Leopoldina, ela tinha uma educação e uma perspicácia política impressionantes. Ela, como conselheira do marido, como conselheira de Dom Pedro I, foi extremamente decisiva para a proclamação, para a independência no dia 7 de setembro. Ela presidia, na ausência de Dom Pedro I, algumas reuniões de Conselho de Estado, ela falava com ele, explicava, ela tinha muito mais cultura, porque tinha sido educada na Áustria, e foi uma mulher importantíssima naquele período para que a independência ocorresse como ocorreu. Inclusive, há alguns que dizem que ela tinha muito mais segurança, uma visão muito mais segura de futuro do que ele. Exato. Isso é porque Dom Pedro I não era, ao contrário de seu filho Pedro II, não era um homem muito afeito às letras e à educação. Era um estilo um pouco mais rude e impetuoso, que tem suas virtudes também. Mas a Imperatriz Leopoldina, ela tinha sido educado com o que de mais nobre e importante havia na Áustria, que é um país cultíssimo. Então, a formação dela, em termos de históricos, políticos, culturais, dava a ela uma segurança e uma assertividade que foram fundamentais para Dom Pedro I tomar as decisões que tomou. Bom, a primeira personagem, então, depois de Dom Pedro. O segundo personagem? O segundo personagem é José Bonifácio. José Bonifácio é uma coisa impressionante. Admirável, encantador. Porque o José Bonifácio, ele é nascido no Brasil, em Santos, foi estudar na Europa, fez toda a sua carreira de pesquisador, de homem de letras, de homem de ciências na Europa, foi reconhecidíssimo em amplas áreas do conhecimento, química, geologia, enfim, ele era um homem daqueles homens que acho que não existem, cultíssimos, com saber em várias áreas do conhecimento. Pois bem, ele voltou para o Brasil aos 65 anos de idade para se aposentar. Ele veio para o Brasil depois de ter feito fama mundial como um grande homem de ciências e queria gozar dos seus últimos anos na paz da sua terra. Só que ele se viu envolvido com aquela turbulência do pré-independência e foi chamado por Pedro I para ser o grande conselheiro dele. E foi o grande conselheiro de Dom Pedro I, foi aquele que esteve com ele em momentos decisivos. Inclusive se tornou o primeiro-ministro de governo de Dom Pedro I. Exatamente, ele chegou a presidir também em alguns momentos a Assembleia Constituinte de 23 depois, e ele é considerado o patriarca da nossa independência. E também pode-se acrescentar, e se o senhor me confirme isso, de que ele foi quem fez o esboço da nossa primeira Constituição? Ele é um dos grandes artífices da primeira Constituição, da Constituição de 25 de março de 1824. Ele é um dos grandes intelectuais por trás dela. Agora, o que eu acho mais digno de nota, Ronaldo, é que se você vai para Nova York, tem aquelas estátuas dos libertadores da América, tá certo? Então você vê lá o Simão Bolívar, aquele O'Higgins lá do Chile, são todos guerreiros, todos homens armados em cima de cavalos, prontos para a batalha. E você vê o patriarca da independência do Brasil, é um homem com um livro na mão e um caderno escrevendo as coisas, é um homem de ciência,
o patriarca da independência do Brasil não foi alguém que desembanhou a espada para matar quem quer que seja. Era um homem respeitadíssimo no mundo inteiro pelo seu conhecimento intelectual, científico, e é o patriarca da nossa independência. Então, assim, o José Bonifácio é extraordinário. Isto é, a nossa independência se passou mais pela discussão intelectual do que pelo derramamento de sangue. Exatamente. Houve depois focos de resistência. Sim, houve. sim. Mas a independência, o marcante da nossa independência é esse processo paulatino de se tornar efetivamente mais consciente da própria nacionalidade, de construir consenso, que culminou efetivamente nessa união, como eu disse, do povo com seu governante para entrar no palco da história como nação independente. É uma grande estreia. Então, deixa eu pegar logo por aqui. O quanto este bicentenário pode nos ensinar também neste nosso momento agora da história que estamos vivendo? Que luz ele pode trazer? Eu acho que a grande lição que a gente tira do nosso bicentenário para o momento atual é a importância da política, das instituições e do consenso. Voltando um pouquinho, todo o estudo da história nos leva a nos tornar mais conscientes daquilo que nós somos e principalmente daqueles eventos e valores e fatos que nos unem acima das nossas divergências momentâneas. Porque uma nação, isso eu aprendi com o professor César Saldanha, que é professor titular de Teoria do Estado lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um dos grandes gênios vivos hoje no Brasil. Qualquer nação, ela é feita, sim, de interesses e opiniões diferentes. Mas, se você olhar um pouquinho mais detidamente, você vai perceber que essas divergências, esses interesses só podem existir porque há algo maior que une essas pessoas, porque senão a divergência se tornaria ruptura. Então, qualquer nação tem seus valores, seus bens, suas finalidades, que são partilhadas por todos e devem ser perseguidas em conjunto, apesar, a despeito, ou melhor, por meio das nossas divergências pontuais. Eu acho que a grande lição do nosso bicentenário, Ronaldo, vai ser essa, a que nós somos filhos de uma cultura portuguesa que sempre primou pela unidade entre as pessoas diferentes, pela unidade, pelo diálogo e pela busca por consenso na nossa vida social e na nossa vida política. O Brasil é um país continental, que tem essas fronteiras, milhares e milhares de quilômetros, e pouquíssimos quilômetros foram conquistados por guerra, só um pedacinho ali no Rio Grande do Sul. O resto, Ronaldo, foi tudo diplomacia, foi tudo compra, indenização. O Brasil tem no seu DNA, herdado dos portugueses e cultivado na nossa história, um DNA de busca por unidade e por consenso, e por nos apegar àquilo que nos faz uma nação acima de eventuais divergências momentâneas. Para mim, esse tem que ser o grande mote do nosso bicentenário da independência. Muito bem. Nós estamos conversando com o deputado Henrico Mizasi, aqui diretamente deste corredor da Câmara dos Deputados, Tereza Benguela, onde estamos acompanhando, vendo essas imagens belíssimas da exposição Revolução do Porto e o Brasil nas Cortes de Lisboa, agora neste ano de preparação para o bicentenário da nossa independência. E claro, esse programa acontece também às vésperas do nosso 7 de setembro aqui no Brasil. Deputado, a gente vai para o intervalo agora, o senhor é o presidente dessa comissão que está preparando o bicentenário da independência. Depois do intervalo, a gente vai conhecer alguns detalhes que estão aqui que vão encantar as pessoas que estão em casa. E vamos, claro, naturalmente, também tratar de outros temas importantes da nossa atualidade. Então, aguarda um pouquinho e a gente volta já depois do intervalo. O Além da Notícia hoje está fora dos nossos estúdios. Aqui, corredor Tereza Benguela, da Câmara dos Deputados, em Brasília. Nós estamos conversando sobre os preparativos do bicentenário da independência, também agora às vésperas da independência do Brasil. E por que falar disto? Por causa dessa exposição belíssima, que você já está vendo algumas imagens aqui durante o nosso programa, e o convidado é o deputado Henrico Mizasi, que foi escolhido presidente de uma comissão especial para preparar a festa dos 200 anos, ou as festas dos 200 anos da independência do Brasil. E, deputado,
Quem chega aqui na Câmara dos Deputados e vê essa exposição, o que encontra? O que tem aqui? Bom, nós estamos esse ano, excepcionalmente, com 2 temas aqui. Então, quem vier ver vai levar um 2 em 1. Porque geralmente a gente escolhe um tema para cada ano, mas como não houve a exposição no ano passado por conta da pandemia, esse ano nós dividimos essas 2 paredes. De um lado, a Revolução do Porto, que ocorreu em 1820, e do outro lado, há as primeiras eleições gerais ocorridas no Brasil em 1821, que foram aquelas eleições que escolheram os representantes brasileiros nas Cortes Gerais de Lisboa, convocadas pela Revolução. Então aqui a gente está indo passo por passo até culminar na independência. Na Revolução do Porto, o que a gente busca explicar aqui na exposição e no livro que foi publicado no ano passado é justamente qual era o clima político e intelectual que levou a Revolução Liberal do Porto a acontecer, que levou Dom João VI a ter que voltar para Portugal. Também nós nos posicionamos e estudamos até que ponto as Cortes de Lisboa queriam efetivamente tirar a autonomia política e administrativa do Brasil, porque tinha essa discussão, né, as cortes enciumadas com protagonismo, queriam rebaixar o Brasil para uma condição, vamos dizer assim, de dependência político-administrativa que já não tinha muito. Então, todas essas discussões, os personagens, as datas importantes, são aqui explicados com imagens ilustrativas, um trabalho aqui do Centro Cultural da Câmara e da Consultoria Legislativa e do Centro de Documentação, enfim, de vários órgãos aqui da Câmara dos Deputados que se concentraram em fazer. E desse lado aqui está justamente a história das eleições gerais que elegeram os representantes do Brasil nas Cortes de Lisboa. E por que isso é importante? Porque foram as divergências nos debates parlamentares, divergências principalmente entre deputados brasileiros e deputados portugueses, que inviabilizaram qualquer tipo de permanência dentro do Reino Unido. Quando se deu essa primeira eleição geral aqui no Brasil? Foi em 1821. Foi convocada em março de 1821, ela foi realizada ao longo do ano, era super complexa, com 4 níveis, era o eleitor de um grau elegia o outro, que elegia o outro, era uma eleição bem complexa, mas foi a primeira eleição ocorrida em todas as províncias brasileiras ao mesmo tempo, no mesmo ano, para justamente eleger quem vocalizaria os anseios do Brasil nas Cortes de Lisboa. Agora, esses eleitos, eles tinham que ir até Lisboa? Exato. Tinham que ir até lá? Foram a Lisboa, foram presencialmente a Lisboa. Agora, não tenho certeza se todos foram, se algum podia votar, por isso eu não posso afirmar categoricamente, mas a lógica é que eles fossem a Lisboa, até porque as cortes foram convocadas e duraram meses, né? Não foram lá para uma sessão legislativa. Agora, como o senhor disse, essa eleição foi determinante para que nós tivéssemos a independência. Sim. Na verdade, sim, o desejo da independência não nasceu ali, mas ele foi assim consolidado e tornado irredutível ali. Por quê? Na verdade, o Brasil sempre foi vamos dizer assim, o país do futuro, porque Portugal, que é um país pequeno, tinha essa imensidão territorial aqui com uma riqueza impressionante. Basta lembrar a carta do Pero Vaz de Caminha, que é a primeira carta quando o Pero Vaz de Caminha chegou aqui com Pedro Álvares Cabral, ele descreve todas as maravilhas, os frutos exóticos, a abundância de água, a riqueza material que aqui encontraria. Então, o Brasil sempre foi essa fonte enorme de riqueza, de prosperidade e de futuro. Mas quando, fugindo de Napoleão, Dom João VI veio para cá em 1808 e trouxe definitivamente toda a corte, com seu aparato administrativo, com com tudo que uma corte tem em torno de si, ali mesmo o Brasil começou a já assumir um protagonismo que era irreversível. Veja,
é daquela época que os portos se abriram, né? Teve a abertura dos portos, é daquela época os Correios, é daquela época o Banco do Brasil. Começou-se a criar efetivamente, com a vinda da corte, uma articulação da própria sociedade civil que era muito esparsamente, muito espalhada no país, enfim. Então, desde 1808, aquilo que já era um pouco o destino, né, de se tornar independente, foi se agudizando, até que em 1815 o Reino Unido, né, Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves, que é uma figura jurídica que o próprio Reino Unido hoje adota ainda, né, o Reino Unido que é a Inglaterra, o que é? É um monarca, um rei, um chefe de Estado, com vários países com suas autonomias políticas. Então hoje, se você parar para pensar, quem que é o chefe de Estado do Canadá? É a rainha da Inglaterra. Quem que é o chefe de Estado da Nova Zelândia, da Austrália? É a rainha da Inglaterra. Então, essa lógica de um rei com vários países autônomos é uma lógica que o Brasil adotou de 1815 a 1822. Só que com a Revolução do Porto, com todo aquele vento revolucionário liberal que existia na Europa, pós-Revolução Francesa, pós-Napoleão, etc., Dom João VI teve que voltar e houve efetivamente uma discussão em Portugal de diminuir o status de autonomia político-administrativa do território brasileiro, para que não fosse mais o grande lance do Reino Unido, entendeu? E foi a partir dessa divergência, que depois tem dimensões econômicas, políticas, sociais, é muito complexo o processo, mas essa é a semente da divergência que acabou por culminar com a ruptura, vamos dizer assim, com a independência. E é uma coisa um pouco, de novo, única na história, porque quem proclama a independência aqui é o filho de do rei que está na metrópole, vamos dizer assim. Curioso o senhor citar a questão da rainha da Inglaterra, porque é daí que vem também sempre aquela configuração de que alguém que está no posto da rainha da Inglaterra está no posto, mas não manda nada. Porque, tanto que Canadá, Austrália, Grã-Bretanha têm seus políticos e poderosos ali que comandam, mas de fato, formalmente, é a rainha da Inglaterra que é a soberana dessas nações. Mas esse processo do rei se tornar cada vez menos poderoso foi um processo que ocorreu ao longo do século XIX e ao longo do século XX. Naquela época, o rei ainda tinha muita função governativa e administrativa. Me diga uma coisa, o que aconteceu naqueles primeiros anos pós-independência aqui com o Brasil? Bom, nos primeiros anos pós-independência, a gente teve, não foi simples, tá? Primeiro teve, de fato, uma série de focos de resistência, porque existia o exército português, existia gente com vínculos ainda à metrópole muito fortes, então houve também algumas revoluções que se iniciaram com um cunho separatista, mas que foram abafadas pela manutenção da integridade nacional, e houve o primeiro processo constituinte do Brasil, que se iniciou com a Assembleia Constituinte de 1823, que acabou sendo dissolvida por Dom Pedro I, e a nossa primeira Constituição, que é a Constituição de 25 de março de 1824, que é a mais longeva da nossa história, né, diga-se de passagem, durou de 24 até 1889, quando o Império caiu, foi outorgada por Dom Pedro I no dia 25 de março de 1824, que era uma Constituição, e isso é importante a gente frisar, liberal para a época, não era uma Constituição autoritária. Todo mundo fala, não, mas tinha um poder moderador. Sim, mas todos os países do mundo naquela época, o rei tinha um protagonismo maior. Mas o Brasil... Ela tinha 4 poderes, não é? Tinha 4 poderes. A Constituição de 24 tem o poder judicial, o poder legislativo, o poder executivo e o poder moderador. Tá? O poder moderador era, como a própria Constituição diz, a chave de toda organização política do Império, que era exercido privativamente pelo imperador, ouvido o Conselho de Estado, mas que tinha por responsabilidade, vamos dizer assim, ser chefe de Estado, cuidar da unidade nacional, intervir quando necessário, nomear ministros, e toda a história política do Segundo Império, né, do reinado de Dom Pedro II, que se inicia lá em 1841 com a maioridade, é uma história de paulatino amadurecimento do processo político no Brasil.
porque, enfim, eu estou passando já para depois. Os primeiros anos, a década de 20, foi marcada por esse processo constituinte que acabou não dando certo, vamos dizer assim, mas a Constituição outorgada, ao contrário do que muito se diz, era uma Constituição, vamos dizer, moderna para a época. Aceitava a escravidão, tinha um monte de problema, mas para a época, do ponto de vista da arquitetura institucional, foi ela, Ronaldo, que permitiu com que a gente passasse 65 anos, né, numa relativa tranquilidade institucional. Vale lembrar que o Brasil demorou muito, sim, para abolir a escravidão, mas aboliu a escravidão pelo parlamento, com leis sendo votadas. Foi a lei dos sexagenários, foi a lei do ventre livre, que é uma lei linda, né? Não nascem mais escravos no Brasil. E culminou com o 13 de maio de 1888. Nos Estados Unidos, o fim da escravidão ocasionou a maior guerra civil da história norte-americana. E até hoje eles têm gravíssimos problemas. Nós também temos problemas, né? A escravidão deixou e deixa seus frutos, suas mazelas, que nós temos o dever de corrigir, de abordar, mas sem perder a dimensão do que foi também a nossa história. Deputado, olhando para essa exposição aqui, pode ser que eu esteja falando uma bobagem. Não é possível levar essa exposição no ano que vem para as escolas do Brasil? Não sei, mesmo que virtualmente, uma proposta de fazer essa história ser conhecida de maneira tão bonita como está aqui, de todos os nossos alunos? Esse é um dos nossos projetos. Virtualmente, a gente está subindo para o site da Câmara dos Deputados todas as exposições, os livros que são o que dão o fundamento teórico e histórico para a exposição. Os livros podem ser baixados gratuitamente por PDF. Quem quiser ajudar Edições da Câmara também pode comprar a versão física. Isso tudo já está disponível. Nós fizemos já uma experiência alguns anos atrás de levar para câmaras de vereadores, alguns desses, mas a pandemia, infelizmente, não nos permitiu ter essa articulação tão grande. Mas para o ano que vem, esse é um dos nossos projetos, de fazer com que as exposições e as comemorações no âmbito da Câmara se espraiem para o local, para as escolas, para as câmaras. Eu tenho uma outra pergunta importante também. Quais foram os lugares fundamentais em que se deu a proclamação, mas também a preparação para a independência do Brasil? Não tem nem como elencar, porque tem eventos, assim, a nossa independência é onde hoje é o Museu do Ipiranga. É no Ipiranga, no Rio Ipiranga, que Dom Pedro I... Agora, há muitos outros lugares onde ela foi costurada, né? Ela foi costurada no Rio de Janeiro, ela foi costurada em Salvador, ela foi costurada em Lisboa, ela foi costurada no Pernambuco, ela foi costurada em Petrópolis. Ela tem eventos marcantes em quase todas as províncias brasileiras, de grupos que começaram a se articular e pensar a independência. Tem toda uma história também da própria imprensa local, daqueles, vamos dizer, jornalistas engajados na causa da independência, que tinham seus folhetins, que tinham as suas publicações, que faziam com que aquela ideia fermentasse e tomasse corpo na própria população. Então, a independência efetivamente não foi uma coisa de gabinete, uma coisa que Dom Pedro I inventou da noite para o dia porque estava num dia ruim e quis se tornar independente. Não, ela é a culminação de um processo e de um amadurecimento do Brasil como nação independente. Agora, é também uma coisa que nos questiona, como é que um país das nossas dimensões conseguiu levar esse pensamento a todas as suas províncias à época, né? O movimento da época era mais difícil, a locomoção era mais difícil, os correios não tinham a velocidade que tem agora. Mas aconteceu. O pensamento correu, né? É a força das ideias, Ronaldo, é a força do tempo, das ideias, não tem jeito. Claro, o Brasil, ele, como eu disse antes, ele paulatinamente foi se autonomizando, se tornando mais articulado, porque, vamos ser sinceros, quando Tomé de Souza chegou aqui em 1548, o primeiro governador-geral, ele trouxe todo um aparato do Estado. Só que ele chegou aqui, começou a olhar para a direita, para a esquerda, ele trouxe o Estado, mas não tinha sociedade, não tinha quem governar ainda. Tinha governante, mas não tinha governado. E a história do período colonial,
né, daqueles séculos que antecederam a nossa vida independente, também foram a história da articulação de uma sociedade civil, que não acontece do dia para a noite, né? Então, a independência ela se torna um processo agudo ali um pouquinho antes de 1822, mas essa consciência ela se fermenta na consciência de gerações, não é da noite para o dia. Vamos lá. Para o ano que vem, o ano do bicentenário, que programação está sendo aí gestada? Claro, ano que vem o tema que a gente escolheu na nossa comissão do bicentenário é Dom Pedro I e o Grito do Ipiranga. Nós estamos pensando e planejando fazer sessões solenes aqui na Câmara dos Deputados. Vamos publicar mais pelo menos 2 livros sobre Dom Pedro I, sobre o papel da imprensa. Já tem esses 2 programados, já sendo escritos. Quem escreve esses livros eu preciso mencionar, é o José Teodoro Mascarenhas Men, que é consultor legislativo aqui da Câmara, tem feito um trabalho extraordinário, assim como tantos outros. E nós temos planejado, então, exposições aqui nesse corredor, sessões solenes, palestras, as publicações, concurso de redação e concurso de desenho para envolver os colégios do Brasil no tema. E, claro, estamos conversando e articulando com várias entidades representativas da sociedade civil. Academia Brasileira de Letras, Instituto Histórico-Geográfico Brasileiro, Instituto Brasileiro dos Museus, universidades federais, professores também de história, engajados, líderes da sociedade, grandes escritores desses de best-sellers da nossa história, para poderem fazer coro a esse protagonismo que a Câmara tem tomado para si. Então, pretende-se que o ano que vem seja um ano para o Brasil inteirinho celebrar esse bicentenário e de uma forma também olhando para a nossa história positivamente, né? Exato. Positivamente, mas não ingenuamente. Acho que tem que ser o nosso mote. Nós temos que olhar para a nossa história com generosidade, identificar o que há de valor, identificar o que deve ser valorizado e se apegar a isso. Porque, Ronaldo, essa é uma convicção íntima minha, a forma mais eficaz de você desmobilizar um povo é fazê-lo desprezar a sua própria história. Porque se você não tem nenhum, vamos pensar nós pessoalmente, se eu olho para trás da minha vida e não tem nada que eu acho digno de valor, não tem nada que eu me orgulhe, nada que me faz ter uma memória feliz, qual que é a minha motivação para olhar para frente? Qual que é a minha motivação para construir algo? Nenhuma. Uma nação não é diferente. Se eu olho para trás e acho que tudo foi exploração, tudo foi fruto do acaso, tudo foi fruto do que de pior havia no mundo, isso tem um impacto extremamente desmobilizador e negativo para o presente, porque ninguém acha que recebeu algo digno de ser passado para os filhos e, portanto, ninguém tem o ímpeto de se sacrificar a si mesmo para se dedicar ao país. A ideia da comissão do Bicentenário é que nós devemos olhar para esses pontos que devem ser valorizados e olhar para as chagas e para os problemas da nossa história com aquela consciência de que tem coisas nesse mundo que primeiro precisam ser amadas para depois se tornarem coisas amáveis. Então a gente olha para a nossa história, a gente vê algumas coisas ruins, chagas, problemas, sombras. Agora, se ninguém tomar a decisão de colocar o amor naquilo, de se dedicar, e o amor significa isso, o tempo, a dedicação, a construção, essas coisas nunca vão se tornar coisas amáveis, entendeu? A gente precisa decidir primeiro. Então essa o espírito que move a comissão do Bicentenário, valorizar o que é digno de valor e aquilo que não é digno de valor, tomar a decisão de amar primeiro. Eu vou apenas, para a gente encerrar essa parte que fala do bicentenário, pedir ao senhor que destaque aqui mais uma vez de um personagem importantíssimo, adorável, que foi José Bonifácio, e aquele episódio que a gente comentava aqui no intervalo, que José Bonifácio chegou a brigar, depois de terem sido companheiros na independência, importantíssimo o apoio dele a Dom Pedro I, depois os dois chegaram a discordar. Foi ministro de Dom Pedro I,
o ministro de confiança, era o grande homem de confiança de Dom Pedro I, mas os dois brigam, se separam, Bonifácio vai para a Europa, mais tarde volta para o Brasil, e quando ele de volta ao Brasil, e Dom Pedro já saído do Brasil também, porque já o clima aqui já era ruim, ele teve que sair do Brasil, ele lá no leito de morte em Portugal, ele então confia a José Bonifácio, a tutoria do seu filho, dizendo, olha, nós tivemos problemas, brigamos, mas eu confio em você, confio a você, o meu filho. E deu o Dom Pedro II para ser formado por José Bonifácio já na idade anciã. Exato. Não é? E que tutor, né? Que tutor. Como falar dessa relação dos dois? Sim, o que tem para falar é que os dois tinham uma personalidade muito impetuosa e forte, tanto José Bonifácio quanto Dom Pedro I. Acho que eles gastaram um pouco tudo que eles tinham de consenso e de capacidade ali de unidade na independência. Depois tiveram seus problemas, mas você vê que acima das divergências tinha uma admiração e tinha uma confiança a ponto de se confiar à educação de Dom Pedro II, que acabou por ser, né, talvez o monarca mais culto do século XIX. Dom Pedro II foi uma das figuras, isso é universalmente reconhecido, uma das figuras um homem de letras, que falava não sei quantas línguas, que tinha um espírito verdadeiramente liberal e moderno no seu reinado, e que foi admirado por muitas e muitas pessoas no mundo inteiro como sendo um monarca ilustrado. Fazia inveja na Europa o tipo de rei que o Brasil tinha naquela época. E pode-se dizer que José Bonifácio ele ajudou o pai e ajudou o filho? Ajudou decisivamente. E, sim, uma educação como a que Dom Pedro II ostentava no final da sua vida, ela começa é um bom personagem a ser estudado pelo brasileiro, o José Bonifácio? Com certeza, com certeza. E o José Bonifácio tem um carinho especial da Câmara dos Deputados, porque ele foi membro da Assembleia Constituinte, mas há algo que eu acho que é único na história das democracias. Se alguém souber, por favor, me avise, eu desconheço, mas a família Andrada sempre teve... Peraí, o nome dele era... José Bonifácio de Andrada e Silva. De Andrada e Silva. Exato. Os descendentes tomaram o nome Andrada. A família Andrada, Ronaldo, nunca passou uma legislatura da Câmara dos Deputados sem um representante da família Andrada. O de hoje... Até hoje? O de hoje. Até agora? Bom, a gente tem a honra de tê-lo como membro da nossa comissão do Bicentenário, é o deputado Lafayette Andrada, de Minas Gerais, e ele é o representante da vez da família Andrada. Mas peraí, são 200 anos e nunca houve uma legislatura no Brasil sem um membro dessa família de José Bonifácio? Sempre houve um Andrada representando... Eu me lembro realmente, recentemente, do deputado Andrada, Bonifácio, que é pai do Lafayette. Bonifácio Andrada. Faleceu recentemente. Faleceu. De saudosa memória, um dos grandes deputados, teve 10 mandatos aqui, professor de Direito Constitucional, uma pessoa respeitadíssima. E agora o filho dele está? Agora o filho dele o Lafayette, também está aqui abrilhantando e honrando o Parlamento brasileiro. Tá aí. É membro da Comissão do Bicentenário, um dos mais atuantes membros da Comissão do Vocês Bicentenário. são 9 nessa comissão? 8, 9? Somos 9, se eu não me engano. Somos 9, mas a gente vai acrescentar alguns outros agora que está nessa reta final, estamos precisando de mais ajuda e tem, graças a Deus, isso é importante frisar, despertado interesse no sentido positivo, despertado a atenção e a vontade de se dedicar de muitos deputados. Isso tem me deixado muito feliz. Puxa vida. Obrigado por esse detalhe que o senhor nos traz, que é uma curiosidade encantadora, legal, né? De que a família Andrada nunca ficou fora de uma legislatura, isto é, de 4 em 4 anos, desde 200 anos atrás, sempre tem um membro dessa família. É algo que vale a pena ser estudado também pela história, hein? Uma coisa encantadora. Muito bem, olha, eu continuo com o deputado Henrico Mizasi aqui, e você que está aí, segura um pouquinho, por quê? Daqui a pouco, no próximo bloco, deputado,
Tem muitas curiosidades também que eu quero perguntar agora sobre o senhor. Vamos falar de temas diversos e dessa atualidade aqui no nosso próximo bloco. Temas, por exemplo, como a nossa política atual, a reforma política, a reforma eleitoral, ativismo judicial, as discussões desse momento do nosso parlamento, tudo que estamos vivendo. O último bloco vai ser sobre temas de atualidade, conversando aqui com o deputado Henrico Mizasi, que, aliás, é o terceiro mais jovem deputado aqui da Câmara dos Deputados, no momento, apenas 27 anos. Daqui a pouquinho a gente retorna. De volta aqui no nosso Além da Notícia desta noite, diretamente aqui da Câmara dos Deputados, deste corredor importantíssimo por onde os deputados passam, vêm de seus gabinetes e se dirigem ali para o plenário, onde tomam as grandes decisões importantes. Deputado, qual foi a sensação do senhor? Jovem, 27 anos, primeiro mandato, terceiro mais jovem aqui. Qual foi sua sensação quando, pelas primeiras vezes, passou nesse corredor aqui se dirigindo ao plenário? Dá um frio na barriga, né, Ronaldo? Quando você chega aqui, um mundo que a gente está acostumado a ver pela televisão, de fora, embora eu tivesse trabalhado antes na Assembleia Legislativa, é diferente. Brasília tem uma certa mística, um certo ambiente. Mas, por outro lado, por outro lado, não, justamente por isso também, isso é um sinal, esse frio na barriga é um sinal da honra que é fazer parte do parlamento brasileiro com a história que nós temos de parlamento, com 200 anos de história. A consciência da importância também, né? Claro, é aqui que se constrói, é aqui que está representada a diversidade do Brasil, é aqui que a política se faz da maneira mais estado puro, né? Que é essa busca por consenso a partir das diferentes opiniões, ideologias, interesses, que no final das contas, a política é a arte do bem comum. E a gente vê isso no dia a dia aqui, com os problemas que tem, ninguém fecha os olhos, mas se a gente olhar com calma, aqui é que se faz isso profissionalmente, vamos dizer assim. Como a partir de pessoas diferentes, que pensam diferente, que têm prioridades diferentes, nós conseguimos construir, através do diálogo, decisões em comum, consensos para os temas importantes do país. É um privilégio. Quando o senhor chegou, o senhor descobriu muitas coisas, imagino, que de fora a gente não imagina. O senhor bastante jovem, aqui dentro, são 513, os senhores se conhecem, se reconhecem. Como é que é esse contato entre os senhores aqui, dos partidos mais diversos? Claro, são 513, você acaba conhecendo, aos poucos você vai conhecendo quase todo mundo, né? E eu digo uma coisa, as pessoas perguntam muito, Henrico, você é novo, como é que estar no meio daqueles caras que estão lá há tanto tempo? Eu não tenho do que reclamar, Ronaldo. Eu tenho conseguido construir meu espaço aqui. Claro, eu não cheguei aqui achando que eu ia resolver os problemas do Brasil ou querendo botar fogo no parquinho, como se diz popularmente, e sair achando que eu tinha razão em tudo e que agora é diferente, a renovação política vai acabar com tudo que tinha antes. Não, você tem que chegar aqui com humildade, sem ser subserviente, mas com humildade, reconhecendo o teu espaço, reconhecendo dos outros e conquistar o respeito dos colegas e a tua voz no parlamento com aquilo que você tem para entregar, com argumento, com bons projetos, com uma capacidade de dialogar com diferentes pessoas, porque essa é a grande habilidade que tem aqui. A pessoa que se fecha na sua própria ideologia e no seu próprio grupinho não consegue fazer nada num plenário de 513. Então é uma grande escola dessa capacidade de dialogar de gente com visões de mundo completamente diferentes e pescar os pontos de contato, os pontos de consenso para conseguir tomar decisões voltadas ao bem comum. Então, a minha experiência de convívio com os parlamentares tem sido profícua e proveitosa para mim, pessoalmente, como conhecimento e como crescimento, e também na discussão de pautas concretas para o país. O que o senhor veio fazer aqui? O senhor chegou com 24, 25 anos? 24. O que o senhor veio fazer aqui? O que o senhor trouxe como propósitos aqui para defender aqui dentro? Pela minha própria vida acadêmica, antes de ser
eleito deputado e também passou dentro do mandato, também fiz meu mestrado, já era deputado, concluí o mestrado, já deputado. A minha área é o direito constitucional, eu tomei essa decisão já no início da faculdade, de estudar os problemas institucionais do país. Então, para mim, temas como reforma política, reforma eleitoral, a questão do modelo de controle de constitucionalidade, ou seja, o modelo de Supremo Tribunal Federal que nós temos é uma pauta muito importante para mim. E depois também algumas outras. O saneamento básico no Brasil é uma das minhas grandes bandeiras, sou coordenador também da Frente Parlamentar do Saneamento, né? Que é uma causa assim também que a gente teve uma conquista muito concreta logo no primeiro mandato. Eu nunca ia sonhar, nunca ia imaginar que eu ia conseguir tão rapidamente ter um impacto assim decisivo. Depois tem outros projetos de lei que eu tenho entrado, e na medida em que você vai fazendo o seu próprio mandato, ideias vão surgindo, outras frentes de trabalho vão sendo feitas, como a questão para mim do biodiesel e dos biocombustíveis, como a questão de um projeto de lei que eu entrei que se chama de Omnichannel, que é para para facilitar e desburocratizar o comércio eletrônico no meio dessa pandemia, algo importantíssimo. Então, nós temos várias pautas. Aliás, foi o comércio que mais cresceu agora no meio da pandemia. E vai continuar crescendo. Porque não retrocede mais. Não retrocede. Então, essas são algumas das pautas que me trouxeram aqui. E depois, evidentemente, como eu disse no início da nossa conversa, a defesa daqueles valores, defesa da família, defesa da vida, da dignidade humana, da justiça, que são o compromisso da minha fé católica, que acabou me trazendo aqui também. Vamos tratar de alguma dessas questões aí? Geralmente se comenta e se critica bastante. Todas as vezes que se propõe aqui uma reforma política e uma reforma eleitoral, se consegue piorar. É isso mesmo? Recentemente nós tivemos uma tentativa de reforma eleitoral aqui e foram apresentadas novas propostas, depois se voltou a um modelo antigo que se havia já deixado para trás. Como é que o senhor analisa isso? Não é verdade que sempre piora. Essa última, na minha opinião, piorou. Agora está no Senado, vamos ver o que o Senado vai fazer. O que acontece? O Brasil... Que foi as coligações, né? Que foi a volta das coligações. Mas a volta das coligações, de fato, é menos pior do que o distritão. O distritão é aquele sistema eleitoral pelo qual, caso de São Paulo, que é o meu, os 70 mais votados entram. É simples de entender e tem a conveniência de acabar com o puxador de voto, que é uma coisa que... Então, grande parte da população entenderia que esse seria melhor. Isto é, quem teve voto foi eleito realmente. Exatamente. Mas o que há de ruim nisso? 3 coisas, principalmente. A primeira é que esse sistema personaliza demais a eleição e destrói os partidos políticos. Como isso acontece? Isso acontece porque você não vai mais precisar montar uma chapa de candidatos para eleger deputados. Você não vai precisar ter um programa partidário, pessoas, lideranças, vereador, líder comunitário saindo candidato para fazer voto e ter uma comunidade ideológica fazendo voto. Você vai pegar uma pessoa, dar todo o dinheiro para ela e ela vai ser eleita. Uma pessoa. Então, você personaliza demais as eleições e faz com que a Câmara seja composta de 513 deputados como que autônomos, sem vínculos orgânicos ideológicos com os partidos. Os partidos têm problemas hoje? Tem, óbvio, muitos problemas. Agora, uma democracia forte é uma democracia com partidos fortes, com partidos que consigam veicular e vocalizar as ideologias políticas presentes na sociedade. O senhor sabe que isso é difícil para o povo entender, porque os partidos não são bem vistos. Sim. Né? Sim. Não, é difícil, mas qual que é o problema? A gente está aqui falando, acho que primordialmente, ou com a maioria são cristãos católicos. Nós que somos cristãos, a gente devia ter essa consciência de que o nosso papel é redimir as coisas, não destruí-las. Entrar nos lugares para redimi-los. Com a nossa presença e com reformas e com ideias. O partido acho que é um desses casos, assim como a política, né? O partido não precisa ser extinto, o partido precisa ser reformado e redimido, vamos dizer assim. Como? Alguns exemplos, com maior democracia
interna. Nós não temos até hoje um estatuto do filiado político. Não são claros quais são os direitos de um filiado a um partido político, não há democracia interna. Tá? Outra coisa, existe um número de partidos completamente descabido. Não tem como ter 35 partidos no Brasil. Não tem 35 ideologias políticas. Então, as regras precisam ser alteradas para que haja uma maior... a instituição partido seja entregue para a população um serviço melhor, que é o serviço de representar as ideologias políticas, e essa é uma tarefa que nós temos. A coligação é um retrocesso nesse sentido. E o senhor acha ser possível, no futuro próximo, a redução do número de partidos? Já está acontecendo isso, né? Se não voltar às coligações, essa é a tendência. E também o que foi aprovado alguns anos atrás, que é a cláusula de barreira. O que é a cláusula de barreira? É uma barreira que se impõe aos partidos para que eles possam ter representantes aqui no parlamento. Eles precisam fazer X%, 1,5%, 2,5% em 9 estados diferentes, ou eleger um número Y de deputados para poder ter representação aqui e para poder ter acesso a fundo partidário, a fundo eleitoral. Então, a tendência hoje no Brasil é de diminuição do número de partidos, o que é bom, o que é positivo. E depois, as correntes ideológicas têm que ir se agrupando dentro de partidos e fazendo pequenas correntes internas, mas isso organiza a governabilidade. Qual que é o problema do número enorme de partidos? É que, primeiro, eles viram legendas mais de aluguel do que qualquer outra coisa, com baixa densidade ideológica, mas pior do que isso é que você dificulta muito a governabilidade, porque você precisa montar, para você presidente da República, precisa fazer uma composição com 15, 17, 18 partidos diferentes para ter maioria na Câmara. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, isso não faz sentido, não é racional e precisa ser aprimorado. Deixa eu aproveitar mais a presença do senhor aqui nesse último bloco. Vamos tratar de um assunto que imagino que é uma especialidade do senhor como mestre em Direito Constitucional. Ativismo judicial. Eu diria que é um dos grandes, esse tema é um dos grandes responsáveis por a gente ter agora essa grande crise entre os poderes aqui no Brasil. Judiciário, executivo, que envolve, aliás, o legislativo também é o que mais reclama, ou deveria mais reclamar. Mas, para mim, aqui está o fulcro dessa crise toda que a gente está vivendo aí, né? Um dos. Qual que é o grande problema que eu vejo, que é da nossa história também, já que a gente está falando de história. O brasileiro personaliza muito, tanto o que é bom quanto o que é ruim. Então, as crises institucionais acabam sendo crises, claro, é assim em todo lugar, mas aqui é mais dramático, é sempre apontado a uma pessoa, como se aquela pessoa fosse a culpada pelos erros cometidos. E a gente perde, quando enfatiza muito isso, a dimensão institucional do problema, que é sempre mais importante. No caso do ativismo judicial é isso. Claro, o ativismo judicial acontece em todos os níveis do judiciário, até lá na ponta com o juiz que determina o pagamento de certo medicamento para alguém que não está na lista do SUS e mexe no orçamento da cidade, desorganiza completamente. Então, o ativismo judicial está em todas as esferas, mas aquele que tem mais luz é o Supremo Tribunal Federal. Bom, o nosso Supremo Tribunal Federal, Ronaldo, ele também é um caso meio que único no mundo, o modelo de arquitetura institucional que nós temos. Ele é um modelo que concentra muito poder para decidir as questões políticas em abstrato, como são os tribunais constitucionais europeus, mas, ao mesmo tempo, o modo de indicação e o mandato vitalício são típicos do modelo americano. Então, nós temos um hiperpoder no Supremo Tribunal Federal que não é culpa do ministro A, B ou C, é culpa de um modelo. Eu vou dizer mais uma coisa. Por exemplo, até 1988, a única autoridade que podia provocar a jurisdição do Supremo, ou seja, provocar o Supremo a decidir, era o Procurador-Geral da República. Hoje em dia é o Procurador-Geral da República, mas é partido, é qualquer associação, é os governadores, é a mesa da Assembleia Local. Então, aumentou muito o número de legitimados ativos, como se diz, ou seja, de
entes que podem ir lá pedir para o Supremo tomar uma decisão. O que faz com que... O que acontece? O Supremo fica recebendo o tempo inteiro demanda para decidir. Agora, o Supremo não poderia se negar a fazer isso, porque isso gera, por exemplo, críticas como aquela: quem governa o Brasil são as minorias. Poderia se negar e deveria, mas não é inteligente a gente esperar disso, né? É uma máxima da política. Se estão te dando poder, precisa de uma virtude quase heróica para recusar o poder, né? Então, eu sei que poderia e eu sei que deveria. Ele pode falar, não, isso daqui eu não reconheço a minha competência para julgar, isso é problema do legislativo. Mas o problema é que vamos cair na vida real. Na vida real, geralmente não se recusa poder quando se é dado. Então, por isso que é importante pensar no modelo institucional que equilibre as coisas. Posso dar vários outros exemplos. A gente aprovou aqui, e o parlamento tem que dar a mão à palmatória também. Nós aprovamos aqui uma figura, na Constituição estava prevista, foi regulamentada em 2016, o mandado de injunção. O mandado de injunção é quando o Supremo obriga o parlamento a legislar sobre algum assunto porque ele não está legislando. A ideia na Constituição é que o mandado de injunção só fosse utilizado quando o parlamento estivesse sendo leniente em legislar sobre algo que era obrigação constitucional dele legislar. Quando havia, por exemplo, em algum lugar, algum tema conforme legislação a ser aprovada pelo parlamento. Tá? E a gente aprovou aqui um mandado de injunção que permite com que o Supremo tome a decisão de mandar a gente legislar sobre qualquer assunto, sem ter uma expressa obrigação constitucional de fazê-lo. Ele interpreta que o parlamento está em mora, está leniente, está inerte, e manda legislar. Isso foi nós que demos essa regulamentação. Outra coisa, que eu agradeço a oportunidade de falar isso, foro privilegiado. Foro privilegiado, ele pode ser qualquer coisa, Ronaldo, menos um privilégio para parlamentar. Primeiro porque, para o parlamentar, ele perde a capacidade de recorrer, tá certo? É a última instância, vai recorrer para quem? Mas o principal efeito do foro privilegiado, qual que é? É fazer com que o parlamento esteja submetido ao Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal, além de controlar a constitucionalidade das leis, define o destino penal de todos os deputados e senadores. Então, quando que o parlamento vai enfrentar de peito aberto o Supremo Tribunal Federal se eles têm o destino penal de todos aqui? Eu vou, inclusive, pedir ao senhor que explique para o nosso povo que está em casa. Muita gente não sabe, literalmente, o que é o foro privilegiado. No caso do senhor, o senhor tem foro. O que isso significa? O foro privilegiado significa que, se eu for acusado do cometimento de algum crime, tá? Se eu for acusado, tá? Porque também aqui tem uma coisa que a gente tem que deixar claro. Uma coisa é ser acusado de um crime, outra coisa é ter sido efetivamente ter cometido um crime. Tem diferença. Se eu for acusado de algum crime, eu não vou ser julgado pelo juiz comum, pelo juiz da primeira instância lá da comarca X, lá em São Paulo. O meu foro, né, o meu âmbito, a instituição que é competente para analisar uma acusação de crime contra mim é o Supremo Tribunal Federal. Para que existe isso? Tem uma racionalidade. Isso existe para que o mandato do parlamentar esteja blindado contra qualquer chantagem jurídica lá onde ele tem os votos. Porque pode ser que o promotor da minha cidade seja um desafeto, um inimigo meu. O juiz da minha cidade seja um grande desafeto, um inimigo meu. E ele pode usar o cargo, eventualmente, para inviabilizar o mandato do parlamentar. Neste sentido, se justifica. Nesse sentido, se justifica. Desculpa, eu acho que não se justifica. É uma das razões que dão a sustentação para o instituto do foro privilegiado. Mas não se justificaria? Bom, se justifica, porém, as desvantagens, na minha opinião, são muito mais graves do que essa potencial vantagem. E a principal desvantagem é esta, Ronaldo, é que o parlamento passa a ter medo do Supremo, porque no final do dia, quem define se vai fazer avançar ou não um processo, uma investigação, é o Supremo Tribunal Federal, que cumula com isso a função de controlar a constitucionalidade do que se aprova aqui. Então é um hiperpoder.
E existe uma solução para isso? Claro que existe. Existe solução para tudo na vida, exceto para a morte. Quer dizer, para a morte não fomos nós que resolvemos esse problema, foi resolvido por nós. Existem reformas institucionais importantes a serem feitas. A primeira, fim do foro privilegiado, para mim é mandatório. Depois, ajustes na lei de mandado de injunção, como eu disse agora. Depois, diminuir o rol de legitimados ativos para provocar o Supremo a agir. Isto é, nem todo mundo poderá chegar lá no Supremo levando uma causa. Exato, desculpa. Tem esse negócio de vocabulário meio técnico pelo o cachimbo entorta a boca. Mas desculpa. eu estou aqui preocupado com quem está em casa, Exato, então eu vou tentando amenizar. Eu me empolgo com esses assuntos. Um outro projeto de lei que eu sou relator na CCJ faz uma coisa aparentemente simples, mas muito importante, que faz o seguinte: obriga que o Supremo Tribunal Federal e todos os juízes que vão fazer controle de constitucionalidade. O que é controle de constitucionalidade? É quando o juiz fala que uma lei que nós aprovamos aqui não vale porque fere a Constituição. Isso tem acontecido recentemente. Muito. E a função do Supremo Tribunal Federal é fazer isso. Ele existe para isso. Mas o Supremo Tribunal Federal ele pode dizer que o que a Casa do Povo, que o Congresso Nacional fez não é constitucional? Ele serve só para isso. A função do Supremo Tribunal Federal é fazer isso. É controlar se o parlamento, ou seja, se as maiorias não estão infringindo normas constitucionais, não estão violando a Constituição. E se violarem, ele pode derrubar essa lei. Esse é o nosso modelo atual. É preciso melhorar isso. É preciso tornar o negócio mais dialogado. Mas é justamente, eu acho que aqui que está o X da questão também. Como é que, por exemplo, os 513 aqui e os 81 da outra casa aprovam aqui uma lei que o Supremo, os 11 do Supremo, dizem não vale, não tem legitimidade, é injusta. É uma coisa delicada, não é? Não é que não tem legitimidade ou que é injusta, é que fere a Constituição. Porque qual que é a lógica por trás disso? Tudo tem uma racionalidade, né? Qual que é a lógica? É que a Constituição é o fundamento de todas as leis que devem ser aprovadas. É aquela que é a norma que está acima de todas as outras. E todas as outras têm que se adequar a ela, senão são inconstitucionais e, portanto, não deveriam existir. Essa é a lógica. Só que, desde meados, na verdade, desde a década de 20 do século passado, mas a partir da Segunda Guerra isso foi crescendo em todos os países ocidentais do mundo, viu-se a necessidade de criar órgãos e instituições cuja função fosse observar se as leis estão cumprindo a Constituição ou violando a Constituição. E esses são os tribunais constitucionais. Já existiam a Suprema Corte dos Estados Unidos há muito tempo, mas elas não tinham essa presença na vida política das nações como tem hoje. Tá? Mas a racionalidade é essa, é que as maiorias momentâneas não possam fazer algo que a Constituição proíbe. Claro que parece simples na teoria, mas na prática gera um monte de discussões. Porque, por exemplo, existem momentos em que é uma questão de interpretação. Se o Supremo interpreta de uma maneira e o Parlamento interpreta de outra, não é uma violação frontal, é uma violação a um princípio que pode ser interpretado de maneiras diferentes. Todo esse é o drama que a gente está vivendo. Mas a minha opinião é que nós devíamos caminhar no sentido de criar um diálogo institucional mais próximo entre o Parlamento e o Supremo. Eu volto nessa lei que eu estou relatando na CCJ, projeto de lei de autoria da deputada Margarete, que obriga o Supremo Tribunal Federal e todos os juízes que fizerem uma sentença, prolatarem uma sentença de controle de constitucionalidade, obriga esses juízes e o Supremo a considerarem os argumentos da CCJ, da Câmara e do Senado, está entendendo? Quando ele vai decidir essa lei viola a Constituição, ele tem que, pelo menos, se perguntar o que o parlamento falou sobre isso, por que eles julgaram constitucional algo que a gente está achando inconstitucional, e enfrentar esses argumentos na decisão e contra-argumentar
o que nós aqui decidimos, para criar esse mecanismos de diálogo e de decisão em conjunto. Não esse negócio de última palavra, não existe mais. Reta final do nosso programa, deputado. Quais são as grandes dificuldades de aqui nesta casa se defender hoje a família, inclusive conforme está lá na Constituição, de defender os valores da maioria da nossa nação, quando parece que há hoje um grande poder daqueles que, sendo minoria, e eu sei que aqui entramos mais ou menos no debate maioria-minoria, mas de prevalecerem diante das questões. Como enfrentar esse debate? Como enfrentar essas questões? Essa é uma das grandes questões que nós nos colocamos como políticos, até porque nossa ação não pode ser eleitoreira. É muito fácil, às vezes, nesses temas, você olhar mais para agradar o teu eleitorado do que efetivamente convencer alguém aqui dentro. Então, eu acho que aqui essas são pautas, geralmente pautas morais, que são caras à nossa fé católica e a nós como católicos, elas devem ser encaradas de maneira muito especial com caridade. Em que sentido? A caridade de conseguir formular os nossos argumentos em defesa da vida, da família, do casamento, de maneira a que o nosso interlocutor que não partilha da nossa fé, ou seja, que não teve a graça de encontrar a Cristo, possa também ser convencido por isso. Aqui eu estou num debate racional, eu estou num debate, e esse é o grande privilégio de ser cristão, é que a gente sabe que a revelação sobrenatural não contradiz a natureza, ela só a reafirma. Então, qual que é a nossa missão? É estudar, é se aprofundar, é mergulhar no diálogo para conseguir formular os argumentos que possam ser aceitos por quem não partilha a minha fé. Porque senão eu não vou mudar o Brasil, senão eu não vou defender isso com eficácia. Eu posso eleitoralmente me beneficiar disso, mas não é isso que eu quero. O que eu quero é efetivamente uma pessoa que discorda de mim possa receber argumentos em que ela... Talvez eu não concorde com o Henrico agora, mas ele tem um ponto, ele não é um maluco. E depois se continuar o diálogo, continuar o convencimento. Então, acho que esse é o desafio. O desafio que nós temos é formular os melhores argumentos possíveis. E não desistir deles. E não desistir. E aprimorá-los como um ato de amor a quem discorda de nós. Como você pôde perceber, o nosso programa de hoje se deu na Câmara dos Deputados e conversamos com o deputado federal Henrico Mizasi, presidente da Comissão Especial do Bicentenário da Independência do Brasil, que será celebrado no ano que vem. Falamos também sobre assuntos políticos diversos. E este programa pode ser revisto a partir de amanhã no Canção Nova Play. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, aqui na TV Canção Nova.